Nos últimos anos, a gente tem visto uma renovação pesada da frota na cidade de São Paulo. Agora temos ônibus elétricos, articulados novos e elétricos, os ônibus cada vez mais modernos em geral. Mas ao mesmo tempo, ainda existem ônibus com mais de uma década de trabalho circulando todos os dias. E aí isso gera uma pergunta interessante. Quando será que um ônibus fica velho de verdade? Será que é só a idade que importa ou tem muito mais por trás disso? Bom, sempre que se fala em ônibus antigos, ônibus velhos, sempre tem aquele debate clássico de ah não, é porque o ônibus já tem 12 anos de uso. E aí vem outras pessoas falar, não, o que importa é o cuidado da empresa. Se a empresa cuidar bem, o ônibus pode rodar por mais 20 anos. Bom, vamos por partes. A começar pela parte mais óbvia. A idade obviamente importa. Tanto que aqui em São Paulo existe um limite regulatório para a idade da frota, tanto aqui como em várias outras cidades do Brasil afora. Ou seja, o ônibus não pode ficar rodando para sempre. Mas tem uma coisa importante. Um ônibus, mesmo que bem cuidado, com 12 ou 13 anos, continua sendo ônibus de 12 ou 13 anos. Não significa que ele está acabado no final da vida, mas, querendo ou não, ali tem anos de trabalho intenso. Ou seja, portas abrindo e fechando milhares de vezes, freio, motor, suspensão, tudo funcionando sem parar, querendo ou não, começa a aparecer sim sinais relacionados à idade que não dá para fazer muito milagre a respeito. Porém, pelo outro lado, a gente não pode falar que tudo é culpa da idade, porque de fato não é. A verdade é que nem todo ônibus envelhece da mesma forma. Já andei em ônibus de 14, 13 anos de uso que estavam em bom estado de conservação. E já andei em ônibus de tipo 8, 9 anos de uso que já estavam muito mais desgastados. Então, a verdade é que a resposta sobre o que envelhece ou não um veículo está na combinação de vários fatores. No caso, seria o tipo de operação, o tanto de passageiros que ele leva, o tempo de uso e também a manutenção e a limpeza. Então não dá para falar que todo ônibus envelhece da mesma forma porque não é assim. Agora, para além de tudo isso que eu mencionei, tem também a parte da empresa. A isso muita gente percebe no dia a dia. Duas empresas podem operar ônibus muito parecidos, na verdade isso acontece aqui na cidade. Dois ônibus parecidos, com idades parecidas, mas se você coloca um do lado do outro, você vê coisas completamente diferentes no aspecto de limpeza, conservação e manutenção. E isso também influencia diretamente na forma como o veículo vai envelhecer. Então, de certa forma, não dá para dizer que tudo é culpa da idade, mas também não pode se dizer que a idade não importa de nada. Tem também vários outros detalhes, como esse que eu acabei de mencionar, a parte da empresa, o uso do veículo e etc. Outro ponto importante também é o vandalismo. De fato, ele existe. A gente vê bancos riscados, pichações, sujeira, seja sujeira mais severa ou mesmo papéis jogados pelo chão que acabam não sendo recolhidos porque o ônibus para e já tem que iniciar outra viagem, ou seja, não tem tempo de ficar dando faxina no final de cada viagem, de cada turno do ônibus. Mas eu acho que essa parte do vandalismo as pessoas acabam superestimando demais ela. Ou seja, é algo que existe, mas tem diversos detalhes que a gente vê no ônibus que você vê, você olha e fala, não foi alguém que fez aquilo propositalmente. Você vê que tem uma falta de atenção ali naquele detalhe. Agora, sempre que a gente fala sobre a frota daqui da cidade de São Paulo ser envelhecida, estar por muitas vezes desgastada, carente de manutenção, ou mesmo quando o ônibus é baixado, desativado com 8, 10 anos de uso, vem argumentos de ah, mas em outros países existem ônibus com 20 ou 30 anos de uso.
Bom, de fato existem, mas aí nesse caso a gente estaria comparando um lugar onde tem um clima e uma operação, uma demanda, um sistema de mobilidade completamente diferente do nosso que estamos acostumados. Se você pega um carro que rodou 10 anos fazendo o serviço de aplicativo ou de táxi e pega um outro carro que rodou 10 anos sendo usado em rotina mais suave para o dia a dia ou para passeios de fim de semana, eles vão estar certamente em condições diferentes. E eu nem preciso dizer qual carro que vai aguentar rodar mais 10 anos e qual já precisa de uma atenção maior ou quem sabe de uma troca. Então, acaba não fazendo sentido falar que em determinada cidade estrangeira roda um ônibus de 30, 20 anos, então aqui tinha que rodar também, porque é uma comparação de contextos totalmente diferentes. Então, no final, quando se diz de um ônibus muito desgastado, mal cuidado, dificilmente o motivo é só um. Geralmente estamos vendo o resultado de vários fatores atuando ao mesmo tempo, que são a idade, o uso intenso, a má conservação ou boa nos casos positivos, né? E o tipo de operação que eles estão inseridos. E também as decisões tomadas pela empresa responsável por eles. Mas, como eu gosto de falar, né? Falar aqui no sofá de casa é fácil. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é isso na prática. Eu fui andar em um ônibus articulado de 2014 que reúne vários dos pontos que discutimos aqui hoje. E depois que eu desci e voltei para casa, eu fiquei com algumas perguntas na cabeça. Será que aquilo ainda tem condições de continuar rodando normalmente? Ou já passou da hora de uma substituição? Isso é o que veremos no próximo vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Sexta-feira, às meio-dia, eu solto esse vídeo andando nesse ônibus na prática. Fiquem com Deus e até lá!